Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do estudo dos livros da obra de André Luiz, onde estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, na psicografia de Chico Xavier. Então, estamos aqui continuando os nossos estudos. Hoje vamos começar o capítulo 16, né? Mas antes, tudo bem, Thelma? Thelma vai dar uma olhadinha no capítulo anterior. Tudo bem, esperamos estar tudo bem com os nossos companheiros, né? Estejam acompanhando a história, esses personagens novos que estão surgindo, e vamos em frente. E então a gente vai recordar aqui, antes da Márcia fazer a leitura, né, do capítulo novo, que é o capítulo 16. O capítulo anterior, vocês lembram que foi Além do Sonho. O Mário Silva, o Esteves, né, foi Esteves, ele está recordando o sonho, ele acorda muito perturbado com todo aquele encontro que ele teve com Leonardo, e ele começa a contar para a mãe dele, né, sobre o sonho, já está quase na hora dele sair para o trabalho, e ela fica bastante preocupada, pergunta para ele se o sonho não teve envolvimento com aquela moça que ele gostava quando jovem, né? Que é a Zumira. Então a gente viu que o André Luiz ficou surpreso, né? Por que a Zumira apareceu na história agora, né? E ele vai lembrar lá no primeiro capítulo, né? Se é a mesma Zumira mesmo, como é que foi que essa história agora está se mostrando aí uma teia de companheiros, né? Que parecia que não tinha nada a ver um com o outro e agora estão aparecendo. Mas teve aquela situação, né, da mãezinha depois, que fica preocupada, e ela mesmo ali nos afazeres da casa, ela continua em prece pelo filho e preocupada. Mas o interessante é que o Mário Silva consegue separar um pouco aquilo que ocorreu à noite e aquilo que vai ocorrer durante o dia, que é o trabalho dele. Ele sai para as tarefas, e a espiritualidade, que é o Clarence, o André Luiz, o Hilário, vão aguardar a noite, né, para estar trabalhando um pouquinho mais aí nos corações desses companheiros que trazem essas dores, essas feridas abertas e precisam ser tratadas, né? E hoje, então, a gente vai continuar esse aprendizado aí com o André Luiz, nesse capítulo novo, né? Que é o capítulo 16, que a Márcia vai ler para a gente, que chama Novas Experiências, né? E aí vamos ver nessa continuidade, sabendo um pouquinho mais aí dessa vida aí do Mário Silva, que a gente já está crescendo nos personagens, né? Nas personagens. Como a Thelma a gente falou no outro, a Thelma lembrou, vão anotando os envolvimentos, fazendo umas anotações quem tiver o livro, para que a gente não perca o rumo da história, né? Como a gente se vê só uma vez por semana, então para vocês não perderem, né, o fio da meada aí. Então vamos lá, o capítulo Esses 16. capítulos, né, Márcia, é o ápice da história, né? Aqui digamos assim, a situação que está em culminância aqui, né? Então vamos em frente. Bom, e aí vamos lá. Então a gente vê isso, eles deixam o Mário Silva trabalhar, como a Thelma falando, mas aí chega de noite. Então, noite fechada e alta, tornamos ao domicílio do enfermeiro, que o Mário Silva é o enfermeiro, seguidos de Clarencio, que funcionava, como sempre, junto de nós, por mentor, diligente e amigo. Mário Silva, estirado nos lençóis, debalde, né, procurava dormir. Não estava fácil pegar no sono, não. O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Ruminando as impressões da manhã, refletia de si para consigo. Seria realmente amar o rival quem lhe surgira na forma de um criminoso? E aquela mulher chorosa e acabrunhada seria, porventura, Zulmira, a companheira de infância que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro? Teimava em afastar para longe as reminiscências da mocidade. Por isso mesmo, não acreditava estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo. Permanecia convicto de que alguém o chamara nitidamente, pronunciando palavras que o constrangiam a atender. Estaria Zulmira em apuros? E esta acaso se recordaria dele? E se,
as suas conjecturas expressassem a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. Quer dizer, a cabeça dele não parava de rodar ali, ele não conseguia nem pegar no sono, né? A única coisa que ele sabe perfeitamente é que ele foi chamado. E a gente sabe disso, que o Leonardo quase que fez uma evocação, né? Fez mesmo, que gritou, chamando por ele o tempo todo, né? E aí ele vai em desdobramento. E aqui ele está pensando, né? E a gente fica mesmo, quando a gente tem esses sonhos assim, tem essas experiências, a gente fica envolvido por aquelas vibrações, né? Parece que nos encharca, né? A gente fica pensando, né? Nessas situações que nós vivenciamos. Isso é comum, né? E a gente vê a dificuldade dele pegar no sono, e aí eu acho que até o ministro vai interferir, né? Clarencio vai interferir para ver se ele dorme, né? Porque se ele continuar nesse pensamento, não vai conseguir pegar no sono tão cedo, né? A chaga do brio retalhado ainda lhe sangrava no coração. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance. Isso ele continua a pensar, né? Ele está ali pensando e André Luiz está relatando para a gente os pensamentos dele. Então, ele conhecia-lhe o esposo de relance, mas o suficiente para detestá-lo, com todas as reservas de ódio que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher, outrora querida, lhe suplicasse assistência, cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Hipóteses inquietantes e perguntas sem respostas lhe assediavam o cérebro, toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pelo rival preponderava, dominando. Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora de corpo, prosseguia ele pensando, de certo conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocado em sonho, era lícito também invocar quem ele quisesse. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento, buscá-lo-ia onde estivesse. Comentar, Thelma, um pouquinho, alguma coisa? Não, é interessante, né? Porque agora ele está fazendo a mesma coisa que o Leonardo fez, né? Naquele momento lá, evocando ele, né? O Esteves. E agora ele está fazendo ele pelo menos está desejando fazer a mesma coisa, né? E a gente sabe que tudo que passa pelo nosso pensamento pode ser se realizar, né? O que vai acontecer, que naturalmente ele está sendo intuído aí pela própria espiritualidade, não sei Exatamente. qual é o trabalho que o Clarencio vai fazer, né? Trazendo à tona esse encontro dos dois ali, porque vai ser preciso, né? Para reajustar Essa história que é um emaranhado, né? Não E a é? gente não sabe, porque na verdade ele não estava pensando nada disso. Se vocês lembrarem, a mãezinha dele é que no café da manhã, será que não era Zulmira com o esposo, né? Então a Foi gente ela também que não chamou a sabe, atenção. a gente não sabe se ela também ali já foi se foi por conta Pois é. própria ou se ela foi envolvida para já chamar a atenção dele, para ele ficar com essa pulga atrás da orelha aqui, ficar nesses pensamentos dele, para poder, né, querer esse encontro com o Amaro e a Zulmira, né? Então vamos lá. Então ele diz aí, né, que ele vai buscar o Amaro onde ele esteja, né? E o ministro, tadinho, contemplava o compadecido, tinha coitado dele, né? Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso, observou. Aí a gente vê que não, que é muito coisa dele mesmo, né? Olha, a paixão cega sempre. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. E por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação. Aqui, Thelma, a gente dá uma paradinha que a gente vê, né, que Emmanuel fala para a gente no Pensamento e Vida, né, que a nossa mente é o espelho da nossa alma. É. Né? A Então, mente é o espelho da alma, né? e aqui a gente está vendo Clarence falando exatamente isso, que a paixão cega sempre, a nossa vida mental, aquilo que está aqui dentro, é onde a gente realmente vive. Por mais que a gente queira disfarçar na frente dos outros, as pessoas nem sabem o que está por dentro da gente, às vezes a gente está rindo, parecendo que está feliz, e por dentro a gente está se remoendo.
Então, a nossa verdadeira vida é aquilo que está na nossa mente. E, às vezes, isso, quando nós não temos toda essa, como é que diz, essa atenção aí da espiritualidade naquele momento, como ele está tendo, porque é uma história, né? Então, isso pode criar tanto situações até de enfermidade para nós, né? Exatamente. Conflitos, ressentimentos, aquelas pessoas que vivem fechada em si mesma, a tristeza, né? Porque a tristeza adoece. Chega um ponto que a pessoa fica deprimida, fica de forma que não consegue viver, conviver, né, com os outros sadiamente. Isso Então, me lembra até suicidas, sabe, Thelma? pois é, Porque há pouco tempo nós nos deparamos com conhecidos de outros amigos nossos que a pessoa nova, com filho, nova, se suicida e nunca deu nenhuma demonstração. Era uma pessoa pois é. alegre, que convivia com todo mundo, deixou filho pequeno. Quer dizer, o que se passava na mente, ou que se passa na mente de uma pessoa dessa que, para todos, aparentemente está levando a sua vida normal, trabalhando, está feliz, está seguindo, e de uma hora para outra se suicida. Esse Então a gente fica silêncio, sabendo de histórias que é muita, né, que a gente, então essa vida mental que é a verdadeira vida, é o que está dentro de nós, e isso faz com que a gente tome essas atitudes drásticas na nossa vida, né? quando ele fala aí, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, né, quando ela traz todos esse pesar para a nossa vida, a gente não enxerga nada, a gente não registra nada a não ser a perturbação, como a gente viu lá a experiência do Leonardo, né? Que ele, por causa de uma paixão, ele matou e ele se escravizou o resto do tempo no mundo espiritual através dessa dor, né? E o Mário Silva, a gente vê que ele traz na sua fortaleza íntima todas essas dores aí que foi, né, que a gente está E percebendo. não é porque a gente desencarna que esses sentimentos de culpa, Ah, de não mágoa, de desaparece. ódio, de raiva desaparecem, né? Lê do Então a engano gente vê, daqueles que tiram a é, vida pensando que essas dores vão ser sanadas, às e vezes não vão vão. ser multiplicadas, né? Exatamente. Isso Bom, em seguida, e a gente viu que se o Mário Silva continuasse nesse loucura de pensamentos, não iria dormir, né? E não iria atingir o objetivo que o Clarencio quer, fazer ele desdobrado, levar ele em desdobramento, né? Então ele faz o quê? Ele aplica passe nele, passes calmantes, né, sobre o rapaz que se virava desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido brando anestésico, relaxou os nervos e descansou o camboio físico, quer dizer, o corpo físico. Mas, ressurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoreavam o espírito, quer dizer, que tomavam o espírito dele. Né? ele Sai dorme daí do corpo, e sai do corpo. sai do corpo, e aquilo que aparentemente não era nada lá, ele fica exacerbado, né? Não percebia a presença deles ali, continuando, porém, sob a observação dos três, né, do Clarence, do Hilário e do André, nos seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado, quer dizer, muito pesado, muito arraigado à matéria ainda, ele estava ali, aquele corpo perispiritual, né? E dentro do quarto ali. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Quer dizer, André Luiz, de que os olhos dele ficaram com os olhos assim de uma pessoa totalmente perturbada, né? Que ele estava demonstrando no olhar dele todo aquele conflito interno que ele estava vivendo. Né? Então, anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos explicando. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, que a gente estava falando, o novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha o seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constitui abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns,
alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo, mas, em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado desde muito no coração. Observando. Mário desceu para a rua, maneira de louco, inalando o ar refrescante da noite, forneceu a impressão de quem se revigorava de súbito, passando a gritar com voz estridente. Então, esse parágrafo aqui que o ministro explica para a gente, né, que ele parecia igual o Leonardo de Thelma. É a mesma atitude do Leonardo por causa dessa fixação, né? Ele fixou, ele ficou preso lá no passado, embora o Mário, né, ele tem o trabalho, a vida física dele, né, ele fala que algo suavizado pelas lutas da carne. Então, enquanto ele está em vigília, ele talvez esqueça, né, um pouco Né? essas questões. Diferente Mas do Leonardo, que vive permanentemente. Que vive mais envolvido, né? E a gente vê aqui, ó, mais em se vendo espiritualmente a sós da cursa ao ódio coagulado, né? Ódio coagulado, né? No coração. Quer dizer, um ódio envelhecido, um ódio já de outras épocas, né, que vai ficando rígido ali, trazendo. É isso que traz as doenças, traz as enfermidades, traz o desgosto da vida, a melancolia, que, como você estava falando aí, que pode levar o indivíduo a cometer muitas situações, né? E a gente vivencia isso, a gente vê isso sempre em notícias, né? Aquelas pessoas que trazem aquela mágoa que não relata, mas ela está presente ali de várias formas, na agressividade, na solidão, né? Quantas pessoas vivem em solidão devido a tanta mágoa, tanto ressentimento que constrói, né, para si, que viram verdadeiras muralhas espirituais, né? Exatamente. E aí ele vai para a rua, sai que nem um louco, né? E passando a gritar, né, com voz estridente. Vamos ver o que ele está gritando. Amaro, que é o nome do marido atual da Zulmira, ladrão, Amaro usurpador, aparece. Se tens dignidade, afronta minha vingança. Não tremerei. Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde, responde. Silva caminhava semiébrio, sem direção, contudo, arremessava as palavras no ar, com veemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas, e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele em plena via pública. Copiando o impulso do ferro atraído pelo imã, o esposo de Zulmira, em seu corpo sutil, porque também está encarnado, está ali na hora de dormir, né? Correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Defrontaram-se a princípio altivamente, entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. E aí a gente entende como é que acontece os sonhos, né? Como é que nós somos atraídos, né? Ah, sonhei com fulano. Olha só, atração às vezes, pensamento, sintonia de pensamento. Ele fala aí do imã, né? Como se fosse um imã, né? O ferro que atrai aquele imã e vai de encontro. Quer dizer, ele fez a mesma evocação do Leonardo, e o outro estava também em período de sono, né? E também emancipado, vai ao encontro dele. Exatamente. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, bradou desconcertante. Não te acovardes, bandido, não fujas. Temos conta a ajustar. O ferroviário, contudo, afastava-se rápido, né? Não estava entendendo nada, né? O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, seguia-o inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Acompanhávamos ambos, quarteirão a quarteirão, até que esbarramos a entrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico.
Quer dizer, tenta voltar para a casa dele, né, onde ele mora, né? Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa para na porta, aguardando o provocador. Então, bradou o Mário Silva, né, exasperado, é aqui o ninho das serpentes? Quer dizer, aqui ele já está ali na porta da casa e ele já está cheio de raiva. Né? Quer ler o outro? Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu Richento. Pagar-me-ás muito caro com a intromissão. Infame enganador, onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida? Quebraste-me os sonhos, aniquilaste meus ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas uma máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. E aí o Mário fala para ele, mas eu não sabia, eu não sabia. O Mário não, desculpa. O Amaro fala para ele, eu não sabia, alegou o Amaro desapontado. Eu nunca tive a intenção de te ofender. Maldito, como sabes dissimular? Aonde que está Zulmira? Devo exterminar-te para restituir-lhe a independência? E, afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou, não me reconhece, ao acaso? Aí ele falou, sim, eu te reconheço, falou Amaro, né? És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Então, aqui eles estão nesse diálogo, né, Thelma, de cobrança. O Mário está totalmente desarvorado, né, com muito ódio no coração. E você vê que o Amaro não sabe desse ódio, né? Não tem ideia de que ele te carregava esse ódio todo, e a gente vai lembrar daquela questão das simpatias e antipatias, né? Às vezes, Exatamente. quando a gente vê uma pessoa, a gente diz logo, né? Não gostei, não fui com a cara do fulano. Mas, às vezes, a pessoa que está recebendo aquele tratamento nem às vezes sente nada em relação, o negócio é conosco, né? Então aí Exatamente. essa aversão aí é dele, ele que tinha, porque ele não perdoou essa essa questão, né, da moça escolher o outro. E isso não foi resolvido, não sabemos como ficou, mas o Amaro, nesse sentido, ele é inocente, né? Aqui nesta vida, sim, né? A Nesta gente vida, né? Nesse vai ver momento. outras complicações, mas nesse Nesse momento. momento, na vida atual, É. ele é uma pessoa que se gostou, mas ele não sabia desse envolvimento, né? E aí a gente fica pensando também, né? Por que será que ele, sendo envolvido com todo esse núcleo, por que ele vai se interessar também pela Zulmira, né? Então aí são as perguntas que o André Luiz faz aí, que a gente se beneficia com elas, né? Pois é. Então ele fala para o Mário: eu te reconheço, sim, és Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Nessa vida, né? É. Consideração e respeito? Que deslavado fingimento! Onde a prova de apreço, se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas? Somente aí ele fala para ele, mas eu só soube da tua velha afeição por ela quando os meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Quer dizer, já estava casado É. quando ele soube, né? Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te. Entretanto, agora. Aí ele fala: hipócrita. Estava bem enfurecido. Não creio na tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo. A única felicidade que era minha. Amaro fixou triste sorriso e obtemperou. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nela, nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como flor que morre um dia. Temos padecido muito, Mário.
E aqui a gente vê, né, Thelma, que ele está levando a realidade que ele está vivendo ali, Mostrando né? a ele, né, que não é um mar de rosas, é uma vida de aflições, de ele vai contar isso tudo para ele, né? Porque é bom boa essa pergunta que ele faz, né? Encontrar, ver na mulher apenas a mulher, né? Apenas aquela que vai atender aos seus desejos, né? Mas ele vê ela como uma irmã, como uma companheira, né? E ele coloca o Mário Silva para pensar, né? Exatamente. E aí ele fala: temos padecido muito, Mário. Aí ele vai contar mais esse Vai contar. padecimento para ele. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, quer dizer, a gente já foi casado com Odila, né, que faleceu, e ele casa com a Zulmira. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. A morte, para mim, não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado, e mais que dilacerado, estou vencido. Então aqui ele coloca, né, tudo aquilo que ele está vivendo, né? A gente sabe lá desde o início do livro que o casamento não vai bem, porque ele Uhum. acha que a Zulmira ela tinha um ciúmes louco Do filho com dele, ele. filho com ele, e ela acaba propiciando a desencarnação do filho afogado, né, pelos descuidos, pelos pensamentos, ela faz deliberadamente mesmo. Uhum. Então a gente vê aí, e isso gerou muito sofrimento, né, para o casal e para a família, né? Para todos eles, né? E ele coloca todas essas questões e o Mário Silva vai pensar, né? Vai refletir, porque esse ódio que ele sente no momento não tem sentido, mas a gente sabe que tem raízes aí profundas, né? Nas reminiscências do passado que nem ele mesmo sabe, né? Nem ele mesmo sabe no momento de onde Exatamente. vem. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Mas o Mário Silva, com o espanto do André Luiz e de todos, né, nos fala André, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar nunca, né? Ele exclama lá, todo rindo. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Aí o Amaro não respondeu mais. Então aqui a gente vê, né? E aí, olha, vimos-los curvar a cabeça em oração, que aí o Amaro para de falar e Hum, se curva para orar. Então ele curva a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríficas e harmoniosas de humildade e confiança. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, né, Thelma, ele entrou em prece, você vê pedindo que ele ajuda. também é um espírito mais dócil, né? Talvez mais consciente das suas Exatamente. responsabilidades, diferente, assim como a Antonina, né? São espíritos mais acessíveis, mais trabalhados, talvez com uma bagagem maior, né, de conhecimento Uhum. moral, enfim. E essa prece que vai ajudar, né, muito ele
nesse desfecho aí. Reforçar essa ajuda da A espiritualidade, ajuda né? do Clarencio, E aí a gente chega aqui no nosso último slide, que ele fala, Silva, né, André Luiz nos relata, Mário Silva é incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando. Por que silencias, covarde? Fala, fala, explica-te, reage. Dominaste Zulmira, mas não me dobrarás 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com um auxílio fraterno. Então, arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos nosso orientador sem hesitar. E aí, agora, só cenas dos próximos capítulos, né? quando a gente vê uma fala desse teor, né, numa pessoa encarnada, a gente fala assim, ele está sob o domínio do obsessor, né? Não é possível, ele está dominado pelo obsessor, mas a gente vê que não tem obsessor nenhum aí, o obsessor é ele mesmo, né? Ele mesmo se As suas auto-obsedia. mágoas, as suas dores, seus conflitos íntimos que leva, né, o espírito até a loucura. Exatamente. E aí ele só tem aquela aparente vida normal, que ele diz ali que ele tem um slide que ele fala que ele se converteu numa máquina de trabalho. Né? Então ele vive a vida para dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar, trabalhar, nada mais. Chama do homem fisiológico, Não, assim, ele não sente mais prazer em nada. A vida dele acabou porque ele ficou preso a essa mulher, a Zulmira, e ao Amaro, quer dizer, a esse ódio dessa que não conseguiu se conformar com os caminhos que a vida dele foi tomando. Então ele ferido, né? Ele passa a não perceber a vida toda à frente dele, preso a esse passado. E aí a gente se pergunta, né? Será que a gente conhece alguém que vive dessa forma? Será que a gente já teve alguma experiência desse jeito, né? Ainda é tempo. Quando a gente olha a nossa vida, a gente vê, né? A gente olha a nossa vida, às vezes alguma situação que ocorre que a gente fica tão mexido com aquilo tudo, e aquilo às vezes provoca situações inesperadas na nossa vida, olha só. Né? Então vamos trabalhar os nossos sentimentos, vamos perdoar mais, vamos orar mais, porque só mesmo a oração, o amparo dos amigos espirituais, né? E será um privilégio desses amigos, né? O atendimento dessa espiritualidade? Claro que não. Nós também temos o atendimento. Exatamente. Durante o sono, é só nós querermos nos preparar para receber. Muito bom, isso, né? E como você falou, Thelma, trabalhar, gente, o trabalhar em todos os sentidos. Você pode fazer, não é só o trabalho formal, não. É trabalhar na sua casa, é estudar, é trabalhar para o seu centro espírita, é trabalhar pela religião que você professa, mas seguir a vida, que isso é que importa para a gente. E buscar o nosso autoconhecimento também, né, nesse momento, ver que tipo de sentimentos nós carregamos, e se for esse tipo de sentimento, vamos, né, pedir mais a Deus que nos intua para nós nos livrarmos deles. Né? E é isso. Queridos. Até semana que vem com o capítulo 17. E aí a gente vai continuar a saber mais envolvimentos dessas vidas de Mário Silva, Amaro, Zulmira, vamos saber coisas do passado de outras vidas aí. Então, que fiquemos todos com Deus, que vocês estejam aproveitando bastante, revejam, estudem, para a gente seguir nesses aprendizados de André Luiz. Um abraço, um beijo e um coração de todos. Até lá, Thelma. Semana maravilhosa para todos nós, muito trabalho, muito amor das nossas vidas. E que Jesus esteja conosco. Até mais, Márcia. Até mais, amigos. Amigos em terra.